Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora para reunirmos e resolvermos a lista 8, que envolve aí conceitos de energia potencial. A ideia dessa lista, como nas demais, é que nós façamos a abertura de todas as contas, mostrando onde os conceitos de energia estão sendo utilizados. Bom, o primeiro exercício dessa lista indica o seguinte: eu tenho que a resistência ao movimento de um automóvel, resistência, é constituído pelo atrito da estrada, exercício 1 dessa lista, onde é fornecido para nós alguns dados aí, né? Ele fala que é quase independente da velocidade o arrasto no ar, que é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, para um carro, e aí ele menciona os primeiros dados: peso de 12.000 newtons. Para o carro, a força de resistência total é dada por F igual a 300 mais 1,8V quadrado. Ele menciona isso em newtons e V dado em metros por segundo. Calcule a potência, ele quer a potência, e aí o que ele está pedindo é que isso seja dado em HP, potência em HP, para acelerar o carro a 0,92 metros por segundo ao quadrado, correto? A uma velocidade de 80 km por hora. Essa que é a ideia, é isso que ele quer que a gente resolva nesse exercíciozinho aqui. Bom, primeira coisa que a gente pode pensar aqui é que eu tenho uma associação com peso, com a força de resistência. Ele quer para nós a potência, vou colocar aqui PT, potência, considerando que você tem essa aceleração e essa velocidade. Primeira coisa que a gente pode observar aí é a questão que está envolvendo as unidades. Eu tenho a velocidade dada em km por hora, então tem que fazer a conversão, e essa conversão é feita para metros por segundo. É isso que nós precisamos fazer. Então, nesse processo, você pode usar uma calculadora ou fazer aquela conversão que a gente chama de conversão em cadeia. 80 km por hora em metros por segundo equivale a você escrever 1 hora como 3.600 segundos, correto? Daqui você vai cancelar hora com hora, e aí você tem que 1 km tem 1.000 metros, então 1 km equivalente a 1.000 metros. Então, fazendo esse cancelamento também de quilômetro com quilômetro, você vai restar em metros por segundo. E aí, aproximando o resultado de uma calculadora, chega em torno de 22,2 metros por segundo. Essa aqui é a primeira conversão que eu preciso fazer. O segundo fato que eu tenho que me atentar é que existem duas forças. A força necessária para acelerar o veículo, o carro, e uma força contrária, que é a força de arrasto, que ele menciona, a força de resistência total, que ele menciona no exercício. Então, para poder resolver isso, eu vou fazer o uso da segunda lei de Newton. Então, na segunda lei de Newton, a segunda lei, ela me diz o seguinte, que a ação da força resultante, para este caso, é a subtração da força necessária para acelerar o veículo, correto? Essa é a ação da força que a gente precisa para acelerar, menos a força F devido à resistência, que é o produto da massa pela aceleração. Nesse processo, algumas informações eu já conheço e outras eu posso extrair. A força F de resistência dada no enunciado, essa força para acelerar que eu preciso encontrar, e esse M, que é a massa, está associado com outro dado do exercício, fornecido lá no início, quando ele diz aqui, olha, que para um carro com peso de 12.000 newtons, então eu sei o seguinte, que peso é igual a massa vezes gravidade. Daqui, se eu isolar a massa, eu tenho que ela é a razão entre peso e gravidade. Esse dado que eu tenho aqui, ele vai encaixar nessa parte da equação. E aí, o meu processo em si vai consistir em isolar essa força necessária para acelerar o veículo. Então, isolando essa força necessária para acelerar o veículo, eu tenho que ela fique escrita como M vezes A mais o F. E aí eu faço a substituição. O meu M é P sobre G, então eu vou ficar com a força de aceleração, a força para acelerar o veículo,
como P vezes A sobre G mais o F. Esse F é aquela força de resistência que eu preciso. E aí, no fim dessa expressão, eu consigo atingir o meu objetivo, que é, na verdade, calcular a potência. É isso que ele quer que a gente faça. Potência, nós sabemos, lá da primeira parte do curso, que é a força, no caso aqui a força para acelerar o veículo, multiplicado pela velocidade. Então eu vou pegar essa expressão que está aqui em cima e multiplicar pela velocidade. Então eu tenho que P vai ser igual, esse P de potência aqui, vou colocar PT, né? Ficar mais, para não fazer confusão com o conceito de peso. Potência é igual a essa expressão P vezes A sobre G mais F e que multiplica V. Percebe que nessa estratégia de resolução eu não fiz substituição de nenhum valor numérico até o momento. Vou deixar para fazer a substituição agora no fim. Ainda temos o caso da função f que é dado para nós, lá no enunciado. Mas quando eu chego nessa representação de potência escrita em termos da velocidade, da ação da força de resistência e do peso, eu tenho condições de agora substituir e assim resolver o problema. Então, com todo cuidado, eu faço todas as substituições. Então, eu tenho o meu peso, que é 12.000, a aceleração que é dada para a gente aí, que é da ordem de 0,92, a gravidade, que é 9,8, daqui eu jogo a função de força, que é o que é dado para nós no enunciado. No enunciado ela é dita lá como 300 mais 1,8 multiplicado por V, que V é aquela velocidade que nós transformamos lá no início, que é 22,2, que nesse caso tem que estar escrito ao quadrado. E que no fim, tudo isso vai multiplicar por quem? Pela velocidade, que é 22,2. Ou seja, desse modo, fica muito mais seguro você aplicar os dados e resolver usando uma calculadora. Então, quando você aplicar os dados numa calculadora e executar a conta, isso vai gerar para você aproximadamente 5,14 vezes 10 a quarta watts. Essa é a potência que eu gero nesse processo. Isso aqui não responde finalmente o exercício, mas tecnicamente já é a resposta. O que eu preciso agora é apenas fazer uma conversão. E a conversão que eu necessito é pensar o seguinte, olha, se eu tenho a minha potência dada por 5,14 vezes 10 a quarta em watts, a conversão que eu necessito explorar no caso para poder resolver esse exercício em HP é mostrar que dessa relação eu conheço que um HP equivale a 746 watts. Então, quando você executa esse processo de conversão cancelando watts com watts, você vai chegar no valor aproximado aí de 69,9 HP. É essa que é a resposta que a gente quer. Deixa eu só fazer uma conferência rápida na calculadora. 5,14 ESP4 dividido por 746. Então, você tem aí um valor 68,9, né, aproximadamente 69, na verdade 69 HPs, não 69,9, aproximadamente 69 HP é o resultado aí do primeiro exercício dessa lista, que envolvia aí naturalmente alguns conceitos com potência, claro, usando a segunda lei. Não era um exercício assim tão complicado para ser resolvido, tá? Vamos lá. Então, feito o primeiro exercício. No exercício 2, nós temos o seguinte: uma locomotiva com uma potência de 1,5 megawatts. Então, eu tenho uma locomotiva com uma potência conhecida aí, 1,5 megawatts. Então, P é igual a 1,5 mega. Se você quiser escrever já na forma de notação científica, o fator mega é 10 a sexta, 1,5 vezes 10 a sexta em watts.
E aí ele menciona o seguinte: pode acelerar um trem com uma velocidade de 10 metros por segundo, então a velocidade inicial, ou um V1, de 10 metros por segundo, para 25 metros por segundo, um VF, em um intervalo de tempo aí de 6 minutos, que você já pode também, assim como eu escrevi em notação científica a expressão de megawatts, aqui no caso você já poderia converter no sistema internacional. 6 minutos equivaleria aí 360 segundos. Nesse propósito que o exercício nos oferece, ele nos diz o seguinte: olha, calcule a massa do trem, determine em função do tempo em segundos a velocidade, no item B, a força que acelera o trem durante o intervalo de 6 minutos. E no item D, a distância percorrida pelo trem durante esse intervalo. No item A, você vai resolvê-lo usando uma equação que a gente já trabalhou na primeira parte do curso. No item B e C, você vai escrever a resposta em termos de uma função, ou seja, uma grandeza dependente em termos de uma grandeza independente. Para a primeira parte, para o item A, na verdade, exercício 2 no exemplo 2, mas podemos pensar num exemplo. No item A ideia geral aqui é usar o teorema trabalho-energia cinética. Por quê? Porque trabalho está associado à energia cinética, que por sua vez está associando à potência, né, em termos do tempo. Por que eu uso esse teorema? Porque as informações que eu tenho justamente associadas aqui às velocidades nos dão um indício de que essa expressão é útil para nós. E o terceiro fato, eu preciso no item A da massa. Então eu sei que uma associação que envolve massa, uma velocidade final e uma inicial, envolve o conceito associado à energia cinética. Então nós conhecemos a energia cinética, né, lá da primeira parte do curso, como uma ação de uma massa sobre 2, V quadrado F, menos V quadrado I, igual, no caso aqui, a P vezes T. Por que P vezes T? P é uma potência que eu conheço, tempo também. Daqui, então, mais uma vez, a gente faz uma manipulação algébrica e coloca o M em função do resto. Então, daqui, o que vai acontecer? Eu isolo meu M aqui na primeira parte. O 2 que está aqui dividindo, ele passa para cá multiplicando. E o que está dentro do parênteses multiplicando passa aqui embaixo sendo dividido. Então eu tenho que a minha massa fica escrita como 2 vezes o produto da potência no tempo pela razão da velocidade final pela velocidade inicial, ambas aqui escritas ao quadrado. Daqui então eu lanço os dados que eu tenho. Então M igual a 2 vezes a potência, que é 1,5 vezes 10 a sexta. O tempo de 6 minutos convertido em 360 segundos, velocidade final 25 ao quadrado e a velocidade inicial 10 ao quadrado. Executando todas as contas, fazendo com todo cuidado, você vai chegar em um gradiente de massa da ordem de 2,1 vezes 10 a sexta em quilos. Essa que é a massa do trem, correto? Esse que é o resultado que a gente vai gerar aqui. 2.100 toneladas, 2,1 vezes 10 a sexta em quilos. Isso aí resolve o item A, que por sua vez era apenas a necessária utilização do teorema energia cinética trabalho, de onde você isolaria o elemento principal para esse caso, que é a massa. No item B, assim como no item C, ele quer que eu calcule em função do tempo a velocidade e a força que acelera o trem. Então, para resolver o item C, eu vou retornar aqui no item B, justamente nessa equação que nós abrimos. E aqui a importância de você fazer a abertura das equações antes de lançar os dados numéricos. Porque é desse ponto que eu vou iniciar o item C. E aí, como ele quer a velocidade em função do tempo, o que eu preciso naturalmente é isolar a velocidade, no caso esta velocidade, em termos
né, do restante. Então, mais uma manipulação algébrica aí, que é interessante que nós façamos para poder resolver o exercício com correção. Então, você vai multiplicar um processo em cruz, vai ficar m v quadrado f menos v quadrado i igual a 2 vezes p vezes t. Daqui eu tenho que isolar o v, é o v quadrado. Então dali eu vou ficar com ele escrito de que forma? Eu faço uma distributiva, ou se eu quiser, já posso passar o m para cá sendo dividido. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu v quadrado menos v quadrado i é igual a 2pt, o m que está multiplicando vem para cá dividindo. Daqui o meu v quadrado, ele passa agora somando, então vai ficar v quadrado i mais 2pt sobre m, e por fim esse 2, que é uma potência, ele vai transformar-se numa raiz quadrada. Então, 2pt sobre m, e aqui esse v que antes era ao quadrado, agora torna-se uma raiz. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho que a velocidade é função do tempo. Por que ela é função do tempo? Porque a velocidade inicial você tem, a potência você tem, que é dado no enunciado, e a massa também você tem. Então, dessa forma, você tem a expressão que está sendo pedido, que é obter a velocidade em termos do tempo. E aí, substituindo os dados que nós temos à disposição, vamos lá. Eu tenho o seguinte, que velocidade vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, a velocidade inicial era 10, então vai ficar 10 ao quadrado, mais 2 vezes a potência, que é 1,5, vezes 10 à sexta, vezes t, o t eu tenho que repetir porque é uma função, sobre o m. No caso, o m é a massa que nós obtivemos no item B, que era 2,1 vezes 10 à sexta. Então daqui eu tenho que a velocidade fique escrita em termos de 10 ao quadrado, que é 100. Daqui eu posso fazer um corte, 10 à sexta com 10 à sexta é cancelado, e aí eu vou ter 2 vezes 1,5, que é 3 dividido por 2,1. Fazendo essa divisão aqui, 3 dividido por 2,1, eu chego aí no valor aproximado de 1,43 vezes t. E daqui eu tenho, de fato, a resposta do item C. A velocidade como uma função do tempo. É isso aqui que ele queria e isso que nós acabamos de obter. Beleza? Esse responde o exercício. Você pode até fazer uma aproximação mais... 1,42, a gente pode colocar um pouquinho, vamos arredondar para 1,4t. 1,4t, isso, dessa forma. E aí você tem a velocidade de maneira mais aproximada. E aí resolveu o item B. No item C, ele quer a força que acelera o trem. Então daqui eu não vou apagar esse resultado, porque eu preciso dele para resolver o item C. E aí por que eu não vou apagar ele? Ele quer a força em função do tempo. Olha, nós acabamos de mostrar no exercício anterior, inclusive, força, velocidade, isso aqui se conjugam para calcular o que a gente conhece como potência. Então daqui basta que eu isole a força, escrevendo em termos da potência sobre a velocidade. Velocidade nós acabamos de gerar. Se eu tenho aqui a força e a potência conhecida, logo eu consigo colocar em termos da velocidade. É isso que eu quero. Então daí, no item C, eu tenho que a força fica escrita então como sendo a razão da potência, que é 1,5 vezes 10 à sexta, pela velocidade, que é isso que a gente acabou de calcular aqui no item B. Então 100 mais 1,4t. Então está aqui, ó, no item C, a força como sendo uma função do tempo. É isso que ele está gerando para nós aqui.
certo? Bom, vamos lá. No item D, ele quer a distância percorrida pelo trem durante esse intervalo. Então, a distância percorrida pelo trem. Então, se eu quero a distância e eu tenho informação de velocidade, lá do cálculo você deve lembrar-se que a distância ou esse espaço que eu vou percorrer, ele é na verdade uma integral associada a quem? A velocidade em função do tempo. Essa integral tecnicamente definida porque você quer essa distância percorrida durante o intervalo. O intervalo foi dado, de 6 minutos, então você vai calcular isso de 0 até 360. Que velocidade é essa? É essa velocidade que nós temos aqui. Então, para fazer esse cálculo, vamos jogar a função aí dentro, né? Fazendo aqui, então D igual a integral de 0 a 360 de 100 mais 1,4t. E aí, para resolver, faço uso das técnicas que eu já conheço, né? Técnicas de integração que a gente aprende em cursos de cálculo. Então, nesse caso específico, a técnica mais adequada seria usar a substituição do tipo UDU, porque você tem uma raiz pura aqui dentro. Então, chamaria o U aqui de 100 mais 1,4t. Eu derivo isso daqui, então du é igual a 1,4 dt. Então dt fica escrito como sendo a razão entre 1 e 1,4. Né? Se você quiser, é a mesma coisa que escrever 10 sobre 14 na divisão e que se você simplificar, por sua vez, por 2, isso aqui seria 5/7, claro, isso em termos de um dt. Perdão, de um du. É isso. Bom, dá no mesmo. Então daqui você tem 5/7 de du, 5/7, o du vai ficar ali dentro, e a integral é de u elevado a meio em du. É isso que a gente vai fazer, integral de função potência, soma em cima e soma em baixo. Tá? Então, nesse processo, você vai ter lá 5/7 de u elevado a 3 sobre 2, que acontece aqui embaixo, e quando você inverte, passa aqui em cima como 2/3. É isso? E daí você faz a multiplicação, vai ficar 5 vezes 2, 10, 7 vezes 3, 21, e aí vai ficar 100 mais 1,4t, né, elevado a 3 sobre 2. E aí você vai calcular isso de 0 até 360, correto? Então fica aí como exercício, vocês ao calcularem essa expressão, substituindo esses extremos de integração e gerando o resultado, beleza? Então, vamos lá. Então tá aí feito o exercício, é só fazer a substituição. Não é difícil, é só pensar aqui que em 0 é possível você já calcular, 100, pega uma calculadora, gera o resultado, e aí você faz a mesma conta com 360, beleza? Vamos para o exercício 3 agora. No exercício 3, nós temos o seguinte. É conhecido uma informação, é dado para nós aqui um bombeiro de 70 quilos, massa 70 quilos, escorrega 4,3 metros para baixo a partir do repouso em um poste vertical. Né? Então, ele escorrega, né? Digamos aqui que eu tenho a descrição de um poste, né? Descrição de um poste. E o bombeiro, vamos colocar um ponto material aqui, ele escorrega, né, desse ponto 4,3 metros para baixo. Se esse bombeiro, e aí vem os questionamentos no item A, segura o poste de leve, né, o que torna a força de atrito exercida pelo poste desprezível, considerando o atrito entre o corpo do bombeiro e o poste, né,
ele quer saber qual é a sua velocidade imediatamente antes de atingir o solo. Então ele está aqui, ele segurou, mas não de forma muito fixa, muito firme, então o atrito é muito pequeno. No exercício ele pede para desprezá-lo e ele vai descer. Ele quer velocidade momentos antes de chegar ao solo. Para resolver esse problema, nós voltamos a falar do nosso penúltimo vídeo, onde nós mencionamos, demonstramos através de integração, as equações que envolvem a conservação de movimento. Então a resolução desse exercício envolvia aí você trabalhar com uma energia cinética inicial, energia potencial inicial, energia cinética final e energia potencial final. Essa que é a ideia que está por dentro desse exercício. E é o seguinte, como ele está parado aqui no início em repouso, não tem velocidade, energia cinética nula, mas energia potencial é máxima, ele está a uma distância daqui, chamar isso aqui de y. Então mg vezes y. Lá no fim, quando ele chegar próximo do solo, a energia cinética dele vai estar máxima, a velocidade vai estar ascendente, então mv² sobre 2 e a energia potencial é nula. Daqui eu consigo isolar e calcular qual é a velocidade. Uma vez que a massa aqui eu posso cancelar, então eu tenho v² igual a 2gy, e daqui o v eu escrevo agora como a raiz quadrada de 2gy. E olha que forma interessante, porque eu não preciso executar contas muito complicadas para resolver o problema. Basta usar a lei de conservação de movimento. E aí, fazendo os cálculos, você vai chegar na resposta, né? Só substituir os dados aí. Deixa eu pegar esse aqui, os dados são fáceis, gy. Então vamos multiplicar aqui. 2 vezes 9,8 vezes 4,3 dá 84,28. Você tira a raiz dele aí. Vamos fazer aqui mais uma vez só para conferir. 2 vezes 9,8 vezes 4,3. Opa, não coloquei a raiz aqui dentro. Aí não tem como resolver. Vezes 4,3. E aí você tem o resultado de 9,18 metros por segundo. Essa aqui é a resposta que você vai gerar. Ou seja, é só substituir os dados e elencar essa expressão lá dentro. Bom, no item B, ele vai pedir para calcular o seguinte: olha, se o bombeiro segura o poste com força, né, e a força de atrito média de 500 newtons dirigida verticalmente para cima, qual é a sua velocidade imediatamente antes de atingir o solo? O exercício é da mesma forma que o item A. A única questão que agora eu tenho em voga é que eu estou considerando nesse caso o que? O atrito. Ele está mencionando, olha, que ele vai segurar o poste com força, e a força de atrito média de 500 newtons, dirigido verticalmente para cima. Então ele quer a velocidade antes de atingir o solo. Então a ideia aqui é a mesma, né? Também vou deixar, como nesse exercício, as fórmulas apenas para vocês aplicarem os resultados numéricos no fim. Mas no item B eu tenho de novo conservação de movimento. K subíndice I, mais U subíndice I, K, né, mais U. Então a energia cinética é nula, lá no início, está em repouso, mgy, mv² sobre 2, e aqui algo que nós comentamos, como ele está fazendo uma associação com a energia cinética, então você tem uma ação dessa energia cinética associada ao que? À distância por onde você vai prorrogar o uso dela. Considerando que essa distância D é a mesma distância em Y, é isso que eu estou mencionando, então o que eu quero na verdade é o uso da mesma equação, no mesmo caminho algébrico para isolar a velocidade. Então nesse processo, o que eu faço? Não tem muitos problemas, é só fazer isolamento dos dados. Então eu tenho mgy, fkd positivo, vem para cá negativo, então já vamos chamar f, e aí o atrito é cinético, por isso esse casinho aqui, fky igual a mv² sobre 2. Então daqui eu multiplico
multiplico, então vai ficar lá 2mgy, vou abrir um parênteses aqui, menos fky, posso colocar até o y na evidência se eu quiser. Daqui eu escrevo mv quadrado e por fim o que eu faço? Agora eu vou isolar o m e na sequência extrair a raiz quadrada. Então fazendo isso, v quadrado vai ficar igual a 2, vou colocar o y também em evidência, mg menos f subíndice k dividido por m. E finalmente a minha velocidade então vai ficar escrito como sendo a raiz quadrada desse processo que está aqui na lousa acima. Então é 2 vezes y, aquela distância de 4,3, mg, o atrito associando a força, e daqui eu tenho a divisão por m na massa. E aí, executando todas as substituições, você vai conseguir chegar na resposta elencada. Então fica também como exercício vocês agora substituírem e aplicarem apenas numericamente os valores para gerar a resposta. Okay? Então, é também mais uma indicação de que não é interessante você fazer as substituições antes de você abrir todas as contas. Faça a abertura, as manipulações algébricas, no caso aqui nós usamos a lei de conservação de movimento, para poder, a partir daí sim, você ter todo o elenco das equações necessárias para que as substituições sejam feitas sem muitos problemas no fim. Então daqui agora é só fazer a substituição e calcular. Beleza? Vamos para o penúltimo exercício aí da lista, né? Exercício 4, uma representação que envolve um pêndulo. Exercício 4. No exercício 4 ele fala o seguinte, para fazer um pêndulo, uma bola de 300 gramas é presa a uma extremidade de uma corda com 1,4 metros de comprimento e massa desprezível. Então é um tipo de exercício que nós já fizemos no passado num curso, né, de oscilações de física 3, onde eu tenho uma corda, essa corda tem um comprimento, tem um objeto de massa aqui, em uma situação pendular, então ele vai oscilar. Nós aprendemos também no passado sobre isso, que aqui eu tenho a representação de um ângulo, né, que eu vou chamar de θ, e a distância do ponto da esfera em relação ao comprimento da estrutura, no caso da corda, é mencionado por nós como sendo um h, como esse que eu estou aqui a construir agora. Então daqui eu posso estabelecer qual é a relação entre h e o comprimento do nosso pêndulo. Eu sei que, como essa dimensão aqui não me é conhecida, eu vou chamar isso aqui de alfa, o cosseno de θ é a razão entre o cateto adjacente, no caso alfa, sobre o comprimento, eu vou chamar isso aqui de L. Então daqui eu escrevo meu alfa como L cosseno θ. Portanto, o comprimento desse pêndulo que tem comprimento L, na verdade, é obtido como h como sendo a diferença entre eles, ou seja, L, que é o comprimento do nosso pêndulo original, menos a razão, no caso, o valor de alfa. Como o nosso alfa aqui é L cosseno θ, e fica aqui agora escrito dessa forma, então o nosso h pode ser representado como L em evidência como sendo o produto de 1 menos o cosseno de θ. Isso aqui é uma expressão que identifica a relação da altura do pêndulo em movimento. Isso não resolve ainda o exercício, é apenas o início dele. Tá? E aí eu faço essa referência justamente porque, mais uma vez, para fazer um pêndulo, uma bola de 300 gramas é presa a uma extremidade dessa corda que tem um comprimento. Esse 1,4 metros é o L, que ele menciona, e a massa é desprezível. A outra extremidade da corda está fixa, como está aqui nesse desenho. A bola é puxada para um lado, até a corda fazer um ângulo de 30 graus com uma vertical.
e em seguida, com a corda esticada, a bola é liberada a partir do repouso. Esse é o processo que ele está mencionando. Bom, enfim, então o que ele quer nos itens aí? No item A, o questionamento é a velocidade da bola quando a corda faz um ângulo de 20 graus com a vertical. Então, isso é um tipo de exercício que envolve, mais uma vez, como no anterior, o uso da lei de conservação de movimento, né? Então, nesse exercício aqui, eu estou falando de um K subíndice I, ou um K1, como queira, K subíndice 1, mais U subíndice 1, igual a K subíndice 2, mais U subíndice 2. Essa que é a ideia que está sendo explorada aqui nesse exercício. Então, no início, você não tem energia cinética, a energia potencial agora é energia potencial gravitacional, então é o mg, associada ao nosso H, que por sua vez agora é o nosso L1 menos o cosseno de θ1, é isso que a gente tem, lembra? Como nós observamos, e aí o nosso processo que envolve energia cinética, mv² mais a mesma coisa, mg, L, aqui eu vou multiplicar, né, porque o quadro é pequeno, 1 menos o cosseno de θ2. Então, dessa equação aqui, eu vou estabelecer uma relação para a velocidade, no caso aqui a velocidade 2. É isso que eu quero calcular, é isso que ele quer que eu faça. Bom, daí para frente você vai ter que fazer manipulações algébricas, né? Nessas manipulações, o m vai embora, porque ele é comum nos 3 níveis de conta que nós estamos fazendo. E aí, com todo cuidado, vai fazendo uma expressão de modo a calcular essa velocidade. Então, eu vou manter o GL aqui, GL, 1 menos o cosseno de θ1. Esse que está somando vem para cá subtraindo, então vai ficar menos GL, 1 menos o cosseno de θ2. E isso tudo é igual a V² sobre 2. É isso. Então, daqui o que eu faço agora? Vou abrindo a expressão, ver se é possível cancelar algum termo. Então, GL vezes 1 próprio GL. Ou colocar o GL em evidência, que eu é mais interessante. 1 menos cosseno de θ1 menos, abro parênteses, 1 menos o cosseno de θ2. E aí fecha isso daqui com V². E claro, esse 2 que estava aqui substituindo na divisão, veio para cá multiplicando. V² 2. Por fim, você vai ter 2GL. E aqui dentro você vai tirar do parênteses interno para poder executar alguma substituição. Menos 1, menos com menos mais, cosseno de θ2 igual a V² em 2. Daqui você observa que é possível cancelar um positivo com um negativo. Então, finalmente, a tua expressão ela fica já tranquila para ser resolvida. Porque agora o V² aqui, ele vai virar uma raiz. Então, vai virar 2GL, que multiplica o cosseno de θ2 menos o cosseno de θ1. E isso aqui vai virar uma raiz quadrada, correto? Daí, pegando os dados do problema que você tem, ou seja, o θ1 é 30 graus, o θ2 é 20 graus, joga os dados na fórmula e aí você vai ter a velocidade que é pedida, tá bem? Mais uma vez, outro tipo de processo em que você vai precisar abrir a expressão para poder substituir os dados. É isso que é necessário, beleza? E aí, com isso, a gente resolveu o item A, né? E aí, agora nós vamos para o item B. Ele quer saber, agora, mesma reprodução, né? De enunciado, a bola puxada para um lado, formando um ângulo de 20 graus, a bola liberada a partir do repouso. Então, no item B, determine a velocidade máxima da bola. Então, nesse processo aí, mais uma vez, vamos utilizar aqui a equação
da conservação de movimento. Vou colocar aqui. Então, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, a velocidade máxima, e agora é uma velocidade máxima que eu vou chamar aqui de V3, o V2 nós calculamos, mas quando isso acontecer, o nosso U, ou seja, a nossa energia potencial, o 3 nesse ponto vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. No mesmo caso, você está em repouso, energia cinética nula, energia potencial máxima, que é o contrário. Ele quer saber quando que a velocidade é máxima. Então, o processo aí é K1 mais U1 igual a K3 mais U3. É isso que ele está mencionando. De novo, você vai pegar os dados lá. Então, K1 é 0. mg multiplica por L1 menos o cosseno de θ1. E aqui você vai calcular o mv quadrado, que agora é 3 sobre 2. Então, nesse ponto, o 3 é nulo. E aí é uma expressão razoavelmente simples. Você cancela a massa com a massa, nesse caso, e vai jogar para o lado esquerdo na multiplicação. Então, o que vai acontecer no processo? V quadrado em 3 é igual a 2 vezes o GL, que multiplica 1 menos o cosseno de θ1. Então, daqui eu tenho que a minha velocidade em 3 vai ficar escrita como a raiz quadrada de 2GL 1 menos o cosseno de θ1. Então, daí eu substituo os dados, calculo e resolvo o exercício, obtendo a velocidade máxima, nesse caso. Correto? Esse que é o processo que está sendo evidenciado para este caso. Bom, o item C é o item mais longo dessa lista, né? E vai exigir um pouquinho mais de cálculo. Ele pergunta o seguinte: qual é o ângulo entre a corda e a vertical quando a velocidade da bola é igual a 1/3 do valor máximo? Qual o ângulo entre a corda e a vertical quando a velocidade da bola é igual a 1/3 da velocidade máxima? Então, eu não vou apagar essa equação aqui, vou tentar mantê-la até onde eu puder, porque eu vou fazer usufruto dela no item C. Tá? Então, ele começa dizendo o seguinte, que essa velocidade, que eu não conheço, ela é 1/3 da velocidade em 3. Ele menciona isso daqui, olha, qual é o ângulo entre a corda quando a velocidade da bola é igual a 1/3 do valor da velocidade máxima, que é essa velocidade V3 que a gente calculou no item anterior. Então, mais uma vez, o processo envolve conservação de movimento. K1 mais o 1, agora é um K4 mais U4, é isso que eu tenho. O início é o mesmo, então você vai ter lá 0 mais mg L 1 menos o cosseno de θ1. E aí você vai ter uma nova história. Nesse caso, eu vou escrever aqui o mv quadrado 4 sobre 2 mais a contribuição de U4. Então aqui, vou escrever um asterisco porque o quadro já vai acabar. Então vai ficar mg L 1 menos o cosseno de θ4. O nosso objetivo nesse exercício aqui, nesse item, é calcular esse cara aqui, esse ângulo aqui, o θ4. E aí o processo nosso passa por usar essas informações que são dadas no enunciado, essa informação aqui. E aí por que eu não apaguei essa equação que é a resposta do item anterior? Porque se eu observar bem, o que eu vou fazer é o seguinte, o V4 não é 1/3 de V3, mas o V3 é quem? É isso daqui, percebe? Então eu vou fazer uso dessa equação e olha que coisa interessante, por quê? Porque o nosso V3 está em função de quem? De θ1, e θ1 eu tenho também do lado esquerdo. Então eu vou fazer duas mudanças para poder resolver o exercício e por fim tentar tirar o θ daquela historinha ali.
É isso que nós vamos fazer agora. Então, com todo cuidado aqui, eu não vou apagar essa expressão, vamos reproduzir nesse ponto. MGL 1 menos o cosseno de θ1 igual M sobre 2. É isso. O que é V4 ao quadrado? É 1/3 de V3 ao quadrado. Então aqui vai ficar V quadrado 3, correto? E o 3 ao quadrado aqui vai ser igual a quanto? A 9. Você elevou. 3 ao quadrado 9, tá aqui, V ao quadrado 3. Daí eu venho e reproduzo esse cara aqui. MG L1 menos cosseno de θ4. MG L1 menos o cosseno de θ4. É isso. Já fiz essa substituição, agora já ganhei um pouquinho de espaço para poder executar o processo. O que eu faço agora é repetir esses caras aqui, e aí eu posso observar o seguinte: já é possível cancelar massa, 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 massa. G vezes L, 1 menos o cosseno de θ1. Aqui eu vou ter 2 vezes 9, que dá 18. E aí vem o porquê de eu ter mantido essa equação até o momento. Olha o V quadrado 3, ele está aqui em cima, ó, como resultado do item anterior. Então eu venho e no lugar desse cara, substituo por esse, que eu já conheço. Então é 2GL, 1 menos o cosseno de θ1, e aí repito o restante da equação, mais GL, 1 menos o cosseno de θ4. É isso que eu tenho. Bom, daqui eu posso cancelar o 2 com 18, e aí eu vou ter uma equação em θ1 que possa se juntar com outra equação que tem em θ1 do lado esquerdo. Então agora ganho um pouquinho mais de espaço aqui. E aí vou agora reproduzir o processo à minha esquerda. Então, vamos lá. Tem GL 1 menos cosseno de θ1. Já simplifiquei, então vai dar um nono, então vai ficar menos, já passando aqui para a esquerda, menos GL, 1 menos, aqui no caso vai ficar 9, né, correto? Porque eu estou simplificando, 1 menos o cosseno de θ1. E agora, do lado direito, ficou apenas GL, 1 menos o cosseno de θ4. É isso que eu tenho. Desse processo todo, eu posso observar que o GL vai embora. Né? O GL nessa história vai embora. Então, ele vai embora aqui, vai embora aqui e vai embora aqui. Então, você vai ter 1 menos o cosseno de θ1, aí menos, fazendo distributiva, 1 nono, menos com menos mais, então vai ficar 1 nono do cosseno de θ1. E aqui você vai ficar com 1 menos o cosseno de θ4. Agora eu vou começar a juntar os elementos. 1 menos 1 nono, esse com esse. 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. Então dá 8 nonos. 1 nono menos 1 cosseno de θ1 mais 1 nono de cosseno de θ1. 9 vezes menos 1 dá menos 9, mais 1 dá menos 8. Então dá menos 8 nonos cosseno de θ1. Só que eu tenho que passar 1 para lá, então vai ficar menos 1 igual a menos o cosseno de θ4. Então agora eu tenho 8 nonos menos 1, 9 vezes 1, 9, 8 menos 9, menos 1. Então você vai ficar com menos 1 nono, menos 8 nonos do cosseno de θ1 igual a menos o cosseno de θ4. Como tudo aqui está negativo, eu posso multiplicar por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, você vai gerar cosseno de θ4 igual. Aí você pode juntar o mesmo denominador. Então vai ficar 1 mais 8 vezes o cosseno de θ1. E tudo isso sendo dividido por quanto? Por 9. Por fim, como eu quero um ângulo, então eu vou fazer a função inversa. Então, na verdade, eu quero o arco
cujo cosseno gera essa função. Então eu quero θ4 igual ao arco, cujo cosseno é a razão de 1 mais 8 cosseno de θ1 sobre 9. E isso daqui finaliza o exercício 4, item C, o mais longo, porque daí para frente, rapaziada, é só pegar os dados e substituir na equação. No caso, o θ1 aí é de 30 graus, você calcula, gera o resultado e finaliza o problema, né? É um pouco mais longo, porque envolve algebrismo aí, né? Envolve uma representação algébrica. Em torno de dados, quando você lançar, tem que dar um θ4 aí aproximadamente de 28 graus. Essa é a resposta que que vocês deverão obter aplicando os dados. É isso. E aí vamos agora para o último exercício dessa listinha, né? Que envolve agora módulo de força gravitacional, dando para a lei de gravitação de Newton, né? A lei de gravitação universal de Newton. Exercício 5. Último exercício. Nesse exercício é dito o seguinte: o módulo da força gravitacional tem uma partícula M1 e uma outra M2. Isso mencionamos no passado num curso também de Física 3, Lei de Gravitação Universal de Newton. Ela é o produto direto entre as massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que aí separa, né, que é x². Nesse exercício aí, G é uma constante, óbvio, né? E x é a distância entre as partículas. Então, o processo aí é o seguinte, ele quer no item A. Vamos lá para o item A. Qual é a função energia potencial? Suponha que U de x tende a zero, ou seja, que essa energia potencial é muito pequena quando x tende a infinito. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que a ação da força gravitacional ela vai ficando cada vez menor à medida que a distância entre as partículas vai aumentando. Então, nesse processo, a energia potencial vai tender a quanto? A zero, em que x é positivo. E no item B, qual é o trabalho necessário para aumentar a distância entre as partículas de x igual a x1 até x igual a x1 mais d. Bom, aqui ele está mencionando então que U de x é no limite igual a zero, é isso que ele está mencionando, quando x1 aqui é uma posição x e x2 vai tender para o infinito. Então, esse exercício ele vai envolver um recurso do cálculo que vocês já aprenderam, que é a integração imprópria. Por quê? Porque eu necessito representar essa distância aqui calculando através de uma integral, né? E essa integral é uma integral até infinito. Como é que eu vou pensar em resolver essa integral, né? A energia potencial, lembra-se do teorema energia-trabalho, ΔU igual a menos trabalho, é na verdade escrito como uma integralzinha, que o trabalho é uma associação de força, lembraram? De zero até o infinito da ação da força que eu tenho. Na verdade não é zero, é de x até o infinito da força que eu tenho, que é G M1, M2 sobre x² em dx. É isso que ele tem. Então, o que eu preciso para resolver? Calcular uma integral imprópria. Então, na integração imprópria, isso no item A, eu tenho que o meu U é igual a um limite, vou colocar o sinal de menos aqui, que nós já tínhamos devido ao teorema, menos o limite de t que tende ao infinito de x até t da integral de g m1, m2 sobre x² em dx. Como a integral é calculada em x, tudo que não for x é o quê? É uma constante. Então esse elemento, esses termos, são todos jogados para fora. É o que a gente vai fazer agora. Então, nesses termos, eu tenho que o meu U é igual a menos GM1, M2, né, do limite quando t tende ao infinito. E aqui eu tenho uma integral de x até t,
que se eu inverter a minha expressão denominador, fica x a menos 2dx. É isso. Então, feito isso daí, a minha expressão agora fica escrita como U igual a menos g m1, m2, do limite quando t tende ao infinito, e aí integrando a função, ela retorna menos 1 sobre x, correto? Porque função potência, menos 2 mais 1, menos 1 em cima e embaixo, e isso calculando x até t. Sinal de menos por sinal de menos vai dar mais, então U igual a g m1, m2, e aí eu vou aplicar os extremos de integração para calcular esse limite quando tende ao infinito, né? Que é calculado aí de 1 sobre t menos 1 sobre x. É isso. É isso que eu vou fazer. E aí, calculando esse limite, quando t tende ao infinito, a gente sabe que explodindo, isso aqui vai tender a zero. Portanto, a equação vai retornar para a gente como resposta, né? E aí é o que ele quer, que é a função de energia, não é isso? U igual, né, a menos, que é o que restou aqui, ó, m1, m2 sobre x. Então, isso daqui responde para a gente o item A. Está feito o item A. Aí no item B, é basicamente você calcular o trabalho usando essa mesma equação, mas para mover a partícula de uma posição, como ele mencionou, x1, cadê aqui? X é igual a x1, x igual a x1 para uma outra posição igual a x igual a x1 mais d. É isso que eu quero fazer agora. Vamos agora terminar. E aí nesse processo, o que eu preciso fazer é apenas usar o teorema, né? Delta U menos W. Então esse meu delta U aí que eu vou calcular, esse meu W que eu vou calcular, é isso. Na verdade, a subtração dessas duas expressões, substituindo o meu x primeiro por x1 e depois por x1 mais d. E aí fazendo todo esse processo, você vai ter g m1, m2, x menos g m1, m2, x1 mais d. É isso que vai acontecer, é isso que você vai ter que gerar. E aí, daí para frente, é uma representação algébrica que eu preciso executar, né? Tiro o MMC de x e x1 mais d, é x1, né? x1 e x1 mais d. Então eu tenho W igual, vamos escrever aqui, o produto x1, x1 mais d. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, x1 cai fora, g m1, m2, x1 mais d. E aí eu venho e faço a mesma coisa aqui, menos g m1, m2 e agora x1. É isso. Por fim, o que vai acontecer é que meu W, então, vai ficar escrito embaixo aqui, aqui eu não preciso mais fazer nada. Repito, x1, x1 mais d. E aí eu faço distributivo. Se observar bem, esse elemento aqui, ao multiplicar por x1, nós vamos fazer aqui toda ela, né? gm1, m2, x1 mais gm1, m2, d sobre menos g m1, m2, x1. Como esses dois são iguais, porém sinais opostos, cancela. E aí a minha resposta final, ou seja, finalizando a lista aí, g m1, m2d sobre x1 que multiplica x1 mais d. Então com isso daqui a gente termina o quinto exercício e finaliza aí a nossa lista sobre energia potencial 2. Beleza? Muito obrigado. Se curtiu, dá aquele like lá, se inscreve no canal. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Beleza? Valeu!